Tem uma lenda que dizem que Recife é a cidade do caranguejo porque tem muito mangue e que o caranguejo arrasta a gente para baixo. Mas eu discordo. Além do que, o meu signo é caranguejo, né? E eu não ando para trás, eu ando para frente. Então, essa coisa é lenda, na minha opinião. Eu sempre fui atriz. Há 23 anos eu fiz uma audição para os Doutores de Alegria, uma associação de palhaços que atua em hospitais. Passei. Começou ali um novo ofício. Me tornei palhaça. A primeira vez que eu entrei de palhaça no hospital, eu me lembro como se fosse hoje, foi no teste nos Doutores de Alegria, para fazer parte do elenco do grupo. E foi bem impactante, porque uma coisa é você observar o trabalho, que eu observei alguns dias antes de ir de palhaça, mas quando eu fui de palhaça, que eu entrei assim no quarto, que eu não sabia nada o que eu ia fazer, né? Era muito inédito aquilo para mim, embora eu tivesse preparado uma rotina, porque nesse trabalho do hospital, os palhaços e palhaças, a gente cria rotinas bacteriológicas, ou seja, baseado nas receitas e nas rotinas médicas, nas consultas. Então eu criei uma rotina e levei no jaleco, no bolso, né? Pensei, quem sabe eu vou usar isso aqui. E entrei no quarto com os 2 treinadores que estavam selecionando e foi uma emoção, assim, entrar pela primeira vez, né? Olhar as crianças, sentir essa coisa sinestésica, né? O momento presente, o olhar da criança pra gente, é muito forte. No entanto, o que aconteceu? Os 2, eles disseram, então, essa aqui é Mary Ann. Já me apresentaram, a doutora Mary Ann. E eu, olá, olá. E tinha uma adolescente deitada. E ela estava coberta da cintura para baixo. E eu tinha preparado uma rotina que chamava Dedo Duro. Então eu olhei e falei, como é seu nome? Ela disse. E os 2 ficaram aqui na retaguarda, deixando eu me virar, que era um teste, afinal de contas. E aí ela disse o nome dela e eu falei, eu sou a doutora Mary Ann, eu queria analisar o seu dedo, você pode levantar o dedo? E aí ela levantou justo o dedo do meio, assim, pá! E aquilo já foi engraçado, né? Aí eu falei, ok, tá bem duro o seu dedo, vamos lá, vou colocar aqui uma fita, eu coloquei uma fita colorida, peguei o kazoo, que é um instrumentinho de plástico que a gente toca, parece um sopro, e toquei um frevo. E foi aqui no Hospital da Restauração, no Recife. E a menina, aí eu falei, agora você pode balançar o dedo. E ela ficou balançando no ritmo do frevo. Aí eu tirei a fitinha e falei, amoleceu, agora tá tudo bem. Então era uma rotina, com começo, meio e fim, né? Assim como os médicos fazem. E foi muito lindo, assim, a menina sorriu, mas no fundo ela estava abalada, ela estava triste. Depois que a gente saiu da enfermaria, tal, foi fazer outras coisas, foi passear pelo corredor, né, atender outras crianças. Uma enfermeira veio e falou, ai gente, que bom que vocês atenderam aquela menina, que maravilha, ela está sorrindo, ela está mais solta. E aí a enfermeira, sem querer, porque elas não fazem isso, mas nesse dia ela fez, ela falou que bom, porque essa menina tinha sido violentada na própria casa dela, né, dentro de casa. Então, foi uma coisa muito forte para mim, né? Logo no meu teste eu atendi e assim deu tudo certo. Parece assim que foi... E nesse trabalho, de fato, desde esse dia, o que eu percebo é que a gente tem mesmo uns anjinhos, assim, umas vozes, umas intuições. Porque foi bem impressionante, porque a gente olhou para aquela menina, foi para a cama dela. Eles, que são mais experientes que eu, que eram mais experientes que eu, poderiam ter feito alguma coisa, mas jogaram para mim. E eu, justamente com a rotina do dedo duro, ou seja, né, ela estava toda coberta, eu ainda falei, eu ainda disse, já que você está coberta daqui para baixo, então eu vou consultar você daqui para cima. Então esse dia foi muito especial, foi a minha primeira vez no hospital, jamais vou esquecer. O carro do cachorro quente, uma vez eu... Gente, olha, isso eu tenho que contar.
O hospital é um lugar que a gente trabalha com muito bom senso, mas ao mesmo tempo a palhaçaria é uma linguagem livre, livre de regras, a gente subverte tudo. Então, às vezes, o bom senso fica um pouquinho ali e a gente não consegue acompanhar. E uma vez eu estava num elevador, entrou um rapaz com um carro de inox e eu, na minha inocência de palhaça, falei: olha, o carrinho de cachorro-quente. E ele falou assim: é presunto mesmo. Eu acredito que o riso e a arte e a ciência são 3 poderes, digamos assim, né? O riso porque ele consegue liberar as toxinas saem do corpo quando a gente ri, né? A endorfina entra, então a oxitocina, que é o hormônio da felicidade, tudo isso já está na neurociência, já existem inúmeras pesquisas que comprovam o poder do riso no nosso corpo. Então, quanto mais a gente ri, mais a gente vai liberar o que tem de ruim no nosso corpo e vai entrar coisa boa, né? No entanto, eu tenho também livros e já consigo escrever sobre isso, né? Sobre o quanto o riso, a arte em si, as expressões artísticas, né? Todas as expressões, seja o teatro, seja o desenho, seja a fotografia, o que for, a dança. As expressões artísticas, elas conseguem com que quem está praticando essas expressões, aumentem o poder de agir, que é um conceito de Spinoza. Então ele fala das afecções do corpo, ou seja, o contato com as artes fazem com que as afecções do corpo a gente seja afetado pelas coisas boas. Então, o nosso corpo é afetado pela coisa boa, automaticamente a gente vai liberando o que há de ruim e aumentando a nossa potência de agir. O riso está completamente nisso. Vamos lá, gente, meu nome. Mary Ann. Como é? O trabalho do hospital, ele foi comigo, ele está comigo o tempo inteiro. Porque eu venho dessa metodologia, muito trabalhada também através do bom senso, né? E de como uma palhaça pode crescer, como uma palhaça pode começar a ter seu repertório, a criar suas próprias gags, né? Que existe um universo de gags, ou se as pessoas acham melhor chamar de piadas, prontas, com começo, meio e fim. Essas gags, elas são modificadas pela palhaça durante o seu percurso todo e já não são mais do universo coletivo, mas são do seu universo. Então, através do hospital e de lá para cá, eu percebo que uma atriz, que eu sempre fui atriz, modifica o olhar, o corpo no palco, depois que passa pelo hospital. Porque como o hospital tudo é emoção, as emoções estão ali no corpo todo, né? Como vibrar, é uma vibração mesmo, muito tete a tete, muito corpo a corpo ali, muito. Não há muito o que não é representação, é viver. Então, quando eu vou para o palco hoje, eu vivo muito mais a peça de teatro, depois do trabalho do hospital. É muito mais viver do que representar, é muito mais ser, é muito mais estar, é muito mais presente, presença, verdade. Então é tudo isso que eu trago do hospital, e o olhar e essa antena parabólica, né? Digamos, a intuição, que é um trabalho muito intuitivo. Então de lá para cá tudo isso veio comigo, para o palco, para as pesquisas, para a escrita, para todas as minhas criações eu trago esse lugar, esse olhar do hospital. Uma vez eu estava esperando o elevador e uma criança do lado não parava de me olhar. E eu apertando, querendo que o elevador viesse logo, porque eu estava de cara limpa. E aí ele me olhando.
Eu olhando, disfarçando, disfarçando. De repente a criança fala: "Ei, tu é a palhaça, né?" Eu? Não, palhaça eu? É sim, só que mais bonita. Memórias de Hospital, relatos de uma palhaça apaixonada. Não, e eu sou mesmo apaixonada por esse livro, gente. Eu coloquei aqui algumas das minhas memórias desses anos todos de hospital, e olha, são muitas. Eu tive que escolher algumas, né? Porque para caber num livro, tá em tanta coisa, mas enfim, é uma emoção, e ele tem percorrido o mundo todo comigo. Depois, no meu mestrado, eu desenvolvi um projeto para as mães de crianças em tratamento de saúde, que é o Cegonha de Mim. Então, tudo partiu também desse trabalho, onde eu levei para as mães muito dessa pesquisa, o riso, a palhaçaria, os jogos, o desenho. Então, esses são meus 2 xodós, frutos do trabalho do hospital. Até hoje, eu procuro a mãe Joana, a mãe das Joaninhas. Desde aquela época, gente, 2003, e a gente está em 2025, eu não encontrei ela ainda. Mas a minha busca continua. Isso aqui é para ver quem está passando bem. Você está passando bem? Personagem é uma extensão de nós, né? Somos extensões. As palhaças são extensões delas mesmas, das pessoas, quem está por trás da máscara. Então, porque assumir um personagem, você vai representar um personagem, você vai fingir de ser ou brincar de ser. E a palhaça não, você é mesmo. Então, você vai acionar coisas suas. Pode ser coisas boas, pode ser ruins, pode ser sua própria sombra, né? Que as pessoas acham que a sombra é sempre feia. Partindo aí do universo junguiano, né, de Jung, a sombra, ela carrega elementos que a gente não quer mostrar. Mas a palhaça mostra, e mostra com muito orgulho. Ela acha bonito o que ela tem de ruim, que ruim entre aspas. Então, eu, por exemplo, eu acho que quando eu fui trabalhando a linguagem no meu corpo, eu fui me surpreendendo comigo mesma nessa criação. Cada dia era uma surpresa, e eu ia percebendo que eu não sabia que eu era quem eu era. A palhaça me ajudou a descobrir e a descortinar características minhas, enquanto ser humano, que eu escondia, porque a sociedade pede para a gente esconder. A sociedade exige que nós sejamos perfeitos, que a gente não erre, que a gente fale baixo, que a gente não fale palavrão, um monte de coisa, né? A sociedade nos coloca num lugar fechado, num lugar... Então, a palhaçaria, essa linguagem, ela liberta a gente. Ela nos dá a liberdade de ser quem nós somos. Então, primeiro, uma personagem, ela te coloca no lugar daquela personagem. A palhaça não, a palhaça coloca no teu lugar, na tua própria vida. Sim, a palhaça, ela é várias coisas, né? Ela é atriz também, ela é a pessoa, é uma pessoa física e pessoa jurídica juntas. Então, assim, eu abordo o hibridismo dentro dos estados, dentro da alteridade, a partir do olhar do outro. As pessoas que me veem no palco me dão muitas respostas, vêm me cumprimentar, e aí falam, você é bufona, mais bufona que palhaça. Outra pessoa diz, olha, parece a Pomba Gira. Ou, é atriz cômica, cadê o nariz vermelho? Então, sim, são várias alteridades, são vários estados que se juntam em um só. E eu acredito que isso é super possível. Mas isso é para o episódio 4.